Salve, salve, seres humanos! Esse é o quadro Crossover Sem Noção, onde eu vou botar um personagem de um anime dentro de outro. Eu vou simplesmente fazer uma análise. Então é isso aí, roda a vinheta! Salve, salve, seres humanos! Esse é mais um vídeo do QG do Panda, o quadro do Crossover Sem Noção. Hoje abordará um personagem absurdamente poderoso conhecido como Yujiro Hama. Aonde que Yujiro Hama será inserido? Será inserido no mundo de Berserker. Bom, venha pra mim e conheça essa jornada da criatura mais poderosa da Terra. Bom, começando nossa análise, vamos passar por todos os arcos de Berserker, fazendo uma análise rápida de cada arco. É claro, eu não vou me aprofundar em coisas, não vou falar cada coisa, mas eu vou inserir o Yujiro no lugar onde que Guts estaria normalmente. Bom, eu vou pular o primeiro arco, que é o arco do Espadachim Negro, não pelo fato do arco ser um arco ruim, mas sim pelo fato de que ele acontece depois da história. Na verdade, a história ele começa no arco da Era de Ouro, mas o arco do Espadachim Negro é antes, contando a história do Guts e tal. Mas a gente vai começar a partir da Era de Ouro, não ignorando esse arco do Espadachim Negro, mas logo voltaremos nele. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que começar pensando o seguinte: vamos supor que o Yujiro Hama foi espanado, ele surgiu aqui no mundo de Berserk substituindo o Guts. Bom, vamos começar aqui que o Yujiro ele resolve brincar de ser mercenário, porque o Yujiro na verdade ele faz o que ele quer, não o que você acha que ele vai fazer. A verdade é essa. E aí o Yujiro Hama ele é inserido nesse mundo como um mercenário. Bom, primeiramente a gente já tem que começar que a força do Yujiro Hama é colossal. Um ponto pro Yujiro Hama, a força dele com certeza é superior à do Guts pelo menos umas 8 vezes. Aí você vai falar: ai, mas o Guts é muito poderoso, ele é forte pra caramba. Mas o Yujiro Hama é a criatura mais poderosa da Terra. Bom, nesse mundo o Yujiro Hama ele não teria dificuldade de derrotar nenhum mercenário. Na verdade, nenhum mercenário em nenhum exército, e provavelmente nenhum exército, teria qualquer chance de derrotar Yujiro Hama no mano a mano. Mesmo se eles fizessem armadilhas e coisas, a probabilidade de derrotar Yujiro Hama com a sua força colossal, a sua velocidade colossal, seus instintos colossal, e se ele resolvesse apelar e ativar a própria Demon Back, provavelmente não haveria um único soldado, exército, batalhão, reino que seria capaz de parar o Yujiro Hama se ele resolvesse exterminar um local inteiro. Isso já mostra a diferença que o Yujiro Hama faria no mundo de Berserk. Supondo que o Yujiro Hama resolvesse entrar pro bando do Falcão, porque ele queria matar Griffith. Uma das coisas, não é matar Griffith, mas sim lutar com Griffith. Uma das coisas que provavelmente o Yujiro Hama acabaria fazendo justamente pela fama do Falcão. Após ver que na verdade Griffith não era tão poderoso assim, Yujiro provavelmente perderia o interesse no Falcão e iria embora do bando, como o Guts fez, e não procurar adversários fortes pelo mundo. E aí vamos colocar todos os efeitos que aconteceram, aonde que o Griffith ele foi sequestrado, foi torturado e tudo mais, e o bando do Falcão, achando Yujiro Hama, implora para a criatura mais poderosa do mundo para que eles ajudem a resgatar o Griffith. E o Yujiro, vamos colocar que o Yujiro resolve ajudar, porque ele tá entediado, porque não existe nada no mundo que possa derrotá-lo, e ele ficou tão entediado quanto no seu próprio mundo, onde que existiam lutadores que conseguiriam pelo menos dar pra ele uma certa graça durante a luta, e o Yujiro Hama resolve lá resgatar o Griffith. A primeira grande mudança é que, mesmo que o bando do Falcão bolasse planos, e o Yujiro Hama não bolaria nenhum plano, ele entraria pelo portão principal do castelo. Ai, mas como assim? A criatura mais poderosa da Terra, sim, entraria pelo portão principal do castelo. Bom, baseado que a força do Yujiro foi capaz de derrotar um elefante colossal na África 100 vezes maior que um elefante normal, apenas com chutes e socos, provavelmente nenhum portão seria capaz de impedir que o Yujiro Hama passasse. Lembrando também que o Yujiro Hama amassou uma porta de aço com 20 centímetros de espessura, como se não fosse nada, para poder encontrar o Piccolo e ver se ele realmente era poderoso assim. Então, o portão do castelo não serviria de nada, e o Yujiro Hama entraria pela porta da frente do castelo, e haveria vários soldados que tentariam atacá-los e logo seriam mortos por Yujiro. Mesmo se eles colocassem besteiros em cima do muro, mesmo que eles colocassem besteiros na frente de Yujiro, vamos colocar que tem uns 200, 300, 400 besteiros. Bom, e o Yujiro tem a capacidade de desviar de balas a queima-roupa. Imagino que ele faria com uma flecha. Bom, provavelmente ele mataria esses 200 besteiros sem fazer nada, e seria uma calamidade dentro do castelo.
Depois ele desceria até o local onde o Griffith estava aprisionado. Então ele entraria lá, quebraria as correntes do Griffith, claro. E aí aquele cara do mesmo jeito trancaria a porta lá dentro e começaria a falar: bah, essa porta tem 20 centímetros de madeira, ninguém vai conseguir ultrapassar ela. E, bom, o Guts atravessou essa porta com uma espada. E o Jiro atravessaria essa porta com um chute e mandaria esse cara e a porta do outro lado do abismo lá, e os dois cairiam. Depois o Jiro subiria e haveria 100 soldados lá esperando eles, e simplesmente o Jiro mataria todos sem qualquer dificuldade. E mesmo do mesmo jeito que entrou pelo portão da frente do castelo, ele sairia pelo portão da frente do castelo. E aí teria os Rakshashas, que foram chamados pelo rei. Os Rakshashas viriam para tentar matá-lo. Bom, se os Rakshashas já morreram para personagens comuns do bando do Falcão, imagina o que o Jiro faria com eles. Foda-se se os caras é rápido, se eles se escondem na sombra, e o Jirohama simplesmente exterminaria eles. E eles fugiriam. Isso causaria com que o rei chamasse os Cães da Steppe, que são aquele grupo mercenário guiados por um apóstolo. E aí teria um novo desafio para o Jirohama, aonde que, depois de um tempo, eles encontrariam esse Cão da Steppe e eles tentariam confrontar o bando do Falcão. Já que ele é um apóstolo, nós temos que dizer que a força dele já é muito superior à humana, pelo menos umas 10 vezes maior que a força humana, fora que ele ainda tem a sua forma de apóstolo, que é muito mais poderosa que a sua forma, vamos dizer, humanificada, né? Não sei se existe a palavra, mas vai ser isso aqui. E aí a luta começaria porque o Yujiro sentiria um certo interesse em um adversário poderoso, mas rivalizando em questão de força, e Audi encontrasse o Yujiro, que é um apóstolo que aparece pro Guts, se eu não me engano, eles começariam uma luta. E, bom, mesmo esse cara sendo extremamente poderoso, grande e forte, lembrando que o Jiro tem 2 metros e 10, mais ou menos isso, e esse cara ficaria ali em torno de 2 metros e na sua forma de apóstolo com 5, 6 metros de altura. Bom, não me levem a mal, o Guts não tinha tanta força física e conseguiu dar um trabalho pra esse cara. E o Jirohama, que deve ser pelo menos umas 10 vezes mais forte que o Guts, cara, estraçalharia esse apóstolo. Provavelmente ele se transformaria na sua forma de apóstolo, ficando ainda mais poderoso. Só que mesmo sem usar, não usando a Demon Back, ele não teria a menor chance contra o Jirohama. E então teria o Eclipse, aonde, mesmo ali com milhares de apóstolos, ninguém ali seria capaz realmente de ferir o Yujiro, mesmo com tendo vários em volta. E aí, somente membros da mão de Deus teriam essa capacidade de ferir o Jirohama. E aí vamos colocar todos os eventos. O Skull Knightman impede que o Yujiro seja sacrificado, ele ganha marca e tal. E tudo começa de novo. Vamos começar aí. Depois disso, a gente vai ter o arco, que é o Espadachim Negro, que é basicamente o Jirohama querendo uma resposta. Mas ao contrário do Guts, que vai pro arco do Espadachim Negro para exterminar os apóstolos por ódio, o Jirohama, ele iria atrás dos apóstolos justamente por serem fortes demais, e ele queria confrontar até achar um forte de verdade. E aí teríamos todos aqueles negócios. Nenhum apóstolo que o Guts enfrentou seria um desafio de fato. O único que seria um desafio de fato seria um membro da mão de Deus. No caso, ele teria que lutar contra os apóstolos mais poderosos para que ele tivesse algum interesse. No caso, vamos colocar aí e o Jirohama contra o Zod. Cara, seria uma luta interessante. A forma base do Zod não aguentaria tancar o Jirohama, e a forma transformada do Zod, mesmo extremamente poderosa, provavelmente também não aguentaria tancar o Jirohama de frente. E o Jirohama derrotaria Zod, sim, queira ou não, mesmo na sua forma base. E aí, provavelmente ele enfrentaria o Grunbeld, que é um apóstolo mais poderoso do que o Zod em questão de força física e tudo mais. Esse já daria um trabalho pro Jirohama, já que o Grunbeld, ele não é só maior, como também é mais forte, e a sua forma de apóstolo é muitas vezes mais forte que a forma de apóstolo do Zod. E aí a luta começaria, mas por incrível que pareça, no mano a mano, na forma base, tanto o Grunbeld quanto o Yujiro provavelmente ficariam equiparados em questão de força física, só que como o Yujiro possui as artes marciais ao seu favor, ele derrotaria o Grunbeld na sua forma base, forçando mesmo a entrar na sua forma de apóstolo. E aí, provavelmente, ele seria mais forte do que o Yujiro, fazendo o Yujiro ativar a Demon Back. E quando o Yujiro ativasse a Demon Back, provavelmente Grunbeld seria derrotado e massacrado, já que a Demon Back faz com que o Yujiro seja 10 a 20 vezes mais forte do que ele é de verdade.
E aí, infelizmente, não teria chance para Grumbeld. O Irvine provavelmente tentaria atacar o Yujiro Hama com suas flechas extremamente rápidas e poderosas, mas durante a sua forma base, ele não teria a menor chance contra o Yujiro, teria que se transformar em um apóstolo. E aí, ele lançaria flechas com extrema velocidade, que provavelmente o Yujiro ainda conseguiria desviar. E como ele estava na sua forma de apóstolo, ele não conseguiria derrotar o Yujiro de frente, já que ele seria muito mais forte. Talvez o Rakshasha, justamente por ser uma criatura das sombras, provavelmente teria uma chance maior contra o Yujiro, mas provavelmente, já que o Yujiro simplesmente poderia esperar o momento certo para conseguir tocar no corpo real do Rakshasha, já que a velocidade do Yujiro é absurda, e provavelmente matá-lo com apenas um aperto de mão, porque o Rakshasha, apesar de tudo, ele não é tão resistente assim, e o Yujiro, ele é absurdo. O Locus seria talvez um adversário mais complicado pro Yujiro Hama, já que o Locus ele tem uma certa maestria na sua capacidade de lutar e tudo mais, mas ainda assim seria derrotado facilmente por Yujiro. Então todos os apóstolos que ficariam do lado do Grift não seriam no mesmo desafio. Talvez o Ganishka seria um problema pro Yujiro, justamente por causa daquela névoa e tudo mais. Mas se o Yujiro conseguisse encontrar o corpo do Ganishka, cara, me desculpem, Yujiro ia passar o cerol nele. Ele teria que se transformar naquela criatura gigantesca e medonha, e aí todos os acontecimentos do Grift indo lá e derrotando e liberando as criaturas na Terra. E aí temos a conclusão do arco do Espadachim Negro com o Yujiro Hama. Mostramos até agora que não existe nenhum desafio de fato que derrotaria Yujiro Hama dentro do mundo de Berserk, exceto membros da Mão de Deus. Provavelmente em uma luta direta contra Fento ou contra Void, ele simplesmente perderia essa luta, justamente porque são criaturas divinas extremamente poderosas. Mas em um confronto direto, usando força física e tudo mais, nenhum apóstolo do mundo de Berserk seria capaz de derrotar Yujiro Hama. Problemas para apóstolos do que o Guts, justamente porque a criatura mais forte da Terra ficaria interessada em enfrentar criaturas tão poderosas assim e não teria tanta dificuldade. Afinal de contas, nós temos do lado do Yujiro a Demon Back, a sua adaptação, uma velocidade e força colossal. Isso faz com que eles simplesmente mostrem que ele é extremamente poderoso. Bom, se você curtiu essa análise, deixa o seu like. Se você não curtiu, deixa o seu dislike. É isso mesmo. Deixa o seu curta, comenta, compartilha. Deixa aí nos comentários aí o personagem que você quer ver. Tipo assim, coloca assim, eu quero ver o Goku no mundo tal. Coloca aí que a gente vai fazer essa análise. Então é isso aí. Valeu e falou!